Colossenses capítulo 3, os versículos 18 a seguir. Glórias a Jesus. Colossenses capítulo de número 3, os versículos 18, 19, 20 e 21. Amém, meus amados? Então vamos ler como nós temos o costume de fazer. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Amém. Nós vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, nós te damos graças por estarmos novamente na tua casa, te louvamos por este dia passado, por esta noite, onde congregamos mais uma vez em tua presença. Agradecemos a ti, ó Deus, pois já temos buscado a tua face e louvado o Senhor. Queremos agora meditar na tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê inspiração, revelação, nos dê direção, Senhor, e fale conosco aqui nesta noite. E cada um de nós sejamos alimentados pela tua palavra, fortalecidos e edificados para continuarmos caminhando na tua presença. Assim nós oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, tomem os assentos, por favor. Queridos e amados irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos novamente em sua casa, rever os irmãos e estarmos aqui para nesta noite darmos continuidade ao que temos estudado. Como os irmãos já sabem, nós estamos falando sobre famílias e neste momento falando sobre o relacionamento de filhos com os pais, ou o papel dos filhos para com os pais. Mas, amados, embora nós tenhamos na semana passada parado no ponto quando disse aos irmãos que filhos não honram os pais quando não importam com desgastes dos mesmos nas tarefas diárias, observamos a vida daqueles dois filhos, como os irmãos devem recordar, e tiramos aqui algumas lições para nós. Hoje, nesta noite, nós vamos falar pelo menos mais 2 pontos em relação a isso e observarmos algumas coisas importantes por parte dos filhos para com os pais, para encerrarmos, portanto, essa parte do estudo. Mas antes disso, meus irmãos, eu quero agradecer aos irmãos, pois assim creio que estiveram neste dia jejuando por nossa viagem, que se Deus permitir acontecerá depois de amanhã. Eu quero, portanto, louvar a Deus e agradecer a todos que jejuaram. Pode ser que nós tenhamos pessoas que também jejuaram e não estão aqui nesta noite, não puderam estar aqui, de forma que estamos agradecidos a Deus pela disposição de cada um dos irmãos. E continuamos pedindo aos irmãos que nos acompanhem em oração, para que tenhamos uma viagem feliz e próspera, uma viagem abençoada, que tudo corra de acordo com a vontade do nosso Pai Celestial. Possamos sair daqui em paz, retornar em paz e encontrar também os irmãos em paz, em nome de Jesus. Assim, meus amados, queremos, portanto, agradecer a Deus. Eu gostaria, irmãos, antes de entrar também no estudo, deixar uma palavra rápida aos irmãos concernente à forma com que nós estamos vindo, se assim posso dizer, em nosso relacionamento com Deus, a forma como nós estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Base para nossa felicidade espiritual, para o nosso bem-estar espiritual, é exatamente cuidarmos do nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. É algo que por vezes tem sido
abordado na igreja, nós temos ouvido constantemente pessoas falarem, chamar-nos a atenção para esta questão, estimular-nos a isto, levar-nos a pensar sobre isto, mas parece que é percebível uma dificuldade de muitas pessoas para estarem vivendo um relacionamento em qualidade com o Senhor nosso Deus. Nós percebemos pessoas desanimados na vida espiritual, pessoas que estão caminhando, graças a Deus porque estão, mas praticamente sem ânimo, pessoas que às vezes vêm na igreja porque precisa vir, mas não se trata de algo espontâneo, voluntário, algo que a pessoa encontre nisto prazer em estar na casa do Senhor. E a minha palavra aos irmãos aqui nesta noite, queridos, é que sirvamos a Deus com alegria, com prazer. Tem crescido dentro de mim a preocupação com a negligência espiritual de muitas pessoas, o descuido espiritual de muitas pessoas. Por vezes a vontade que tenho é de fazer vista grossa, é de fazer de conta que não percebo, que não vejo e que está tudo bem. Mas não há como a gente deixar de falar devido à responsabilidade que temos para com o Senhor nosso Deus, e tendo ciência que isso está dentro do bojo do chamado de Deus para as nossas vidas. Calarmos quando a igreja necessita ouvirmos algo da parte de Deus é não correspondermos com o propósito de Deus para conosco. Todos nós sabemos, irmãos, que os dias que nós vivemos são dias maus. Esses dias que antecedem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo são dias maus, são dias difíceis. A Bíblia nos revela que são dias de batalha espiritual. São dias, meus amados e queridos irmãos, que o amor de muitos esfriará mesmo, mas a Bíblia diz para nós, o Senhor Jesus Cristo, porém aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa vitória, amados irmãos, embora nós saibamos disso, mas relembro os irmãos, a nossa vitória não está no início da nossa caminhada e nem tampouco no meio. A nossa vitória está em concluirmos a nossa carreira, chegarmos até o fim. Bela expressão do apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Esperança viva, convicto, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Sabemos que Jesus está às portas, ele não tarda a voltar para buscar sua igreja, para buscar o seu povo. Ele ainda não veio, e parece estranho o que eu vou dizer, talvez podemos dizer assim, graças a Deus que ele ainda não veio, porque talvez se ele tivesse chegado já, muitas pessoas teriam perecido entre nós, entre nossos irmãos, pessoas que caminham conosco, que nós estamos insistindo e pedindo a Deus para trazer um despertamento espiritual. Pois a grande verdade, irmãos, é que nós queremos que todos estejam firmes, preparados para a vinda bendita de Jesus. É bem frustrante batalharmos a vida toda e batalharmos e percebermos que pessoas não estão se salvando. Nossa tarefa, irmãos, é através da palavra de Deus estar sustentando vidas espiritualmente e salvando outros em nome de Jesus. Então, meus amados, baseado nisto, eu quero deixar uma palavra de advertência à igreja do Senhor que está aqui. Nem todos estão, mas aos que estão aqui nesta noite, batalhe pela sua vida espiritual. Esforce pela sua vida espiritual. Não queira batalhar, meus queridos, só quando as coisas estão fáceis, mas batalhe nesses momentos que as coisas estão difíceis. Sua fé pode estar sendo provada e talvez você esteja próximo da vitória.
E se você ainda não estiver próximo da vitória, você só a obterá ou a alcançará se você batalhar. Então, batalhe pela sua vida espiritual. Aos casados, batalhem pela esposa, pelo esposo. Aos pais, batalhem pelos filhos. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, batalhemos pela nossa vida espiritual. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós sejamos fortalecidos, porque, meus amados e queridos irmãos, o nosso propósito é chegarmos ao céu de glória. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos, portanto, meus irmãos, dar seguimento ao que temos falado. Então, somente lembrando os irmãos que quando paramos, eu disse aos irmãos eu disse à igreja que, embora aquele pai que a Bíblia nos apresenta, ele tivesse autoridade, mas ele agiu com o seu filho, ou com os filhos, com carinho, com amor, com respeito e com educação. Nós precisamos ter muita atenção em relação a isso. A palavra que temos trago aos irmãos, ela é bem prática. É em relação, portanto, à posição de filhos para com os pais. Porém, nesta noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, ou no Evangelho de Cristo, segundo a descrição do evangelista Lucas, capítulo de número 15, por favor. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus, segundo a descrição de Lucas, capítulo de número 15. Amém, amados? Então nós vamos ler, irmãos. Os irmãos encontraram? Então, muito bem, nós vamos ler aí o versículo de número 11 e o 12. Os irmãos podem ler, por favor. Leia o versículo 11 e o 12 mesmo, por favor. O 13 também, por favor. Amém? Irmãos, embora eu saiba que a parábola do filho pródigo é conhecida por todos nós, tem aplicação espiritual, e nós ouvimos constantemente alguém pregar sobre isto, eu gostaria de considerar alguma coisa aqui rapidamente, em relação novamente ao papel dos filhos para com os pais. Eu coloquei aqui assim que os filhos não honram os pais, quando para eles qualquer lugar é melhor do que a casa dos pais. Para eles qualquer lugar será um lugar melhor do que a casa de seu pai, que a casa de seus pais, ou de seu pai e de sua mãe. É um erro, irmãos, muito grande. Acredito que nós não cometemos isso no passado, pelo menos penso, porque naquela época era mais difícil, mas é algo, irmãos, que está se tornando muito corriqueiro nos nossos dias, quase que normal, dentro do contexto que nós vivemos. O número de pessoas que assim fazem é assustador. Os irmãos sabem disso. É tão somente nós procurarmos analisar essa questão e nós veremos isto, que os filhos estão saindo da casa de seus pais sem ter necessidade de sair de dentro da casa do pai. Se fosse a questão de se tratar de estudo, de trabalho, de algo que justifique a ausência, a saída do filho da casa do pai, não há nada, irmãos, a lamentarmos nesta situação. Por vezes é a necessidade e isso deverá acontecer. Eu cheguei a citar outro dia que quando solteiro, por muitas vezes, eu tive que ir para distante da casa de meus pais para trabalhar. Era a necessidade, era a precisão. Mas morava na casa de meu pai. Estava lá, mas o meu endereço era a casa do meu pai.
Todos sabiam que se tivesse que me escrever, tinha que escrever para a casa do meu pai. Se quisesse me encontrar, teria que me encontrar lá. O meu endereço fixo não era onde eu trabalhava. Estava lá, mas retornava para a casa dos meus pais. Nós precisamos, irmãos, observar isto e aplicar isto no contexto da igreja, porque mesmo dentro da igreja há uma aceitação muito grande para isso. Só que o que a gente não percebe é que nós estamos aos poucos sofrendo uma descaracterização da família. Nós estamos perdendo algumas coisas que nós não podemos perder. E é exatamente, irmãos, por nós aceitarmos as coisas, por considerarmos natural, por entendermos que isso não tem nada a ver com tudo que vem vindo, é que nós estamos na condição que nós estamos, é que a sociedade está da forma como ela está. Estamos vivendo quase que sem valores, sem parâmetros, estamos vivendo, meus irmãos, sem norte, estamos vivendo sem padrão definido. Tudo está se tornando relativo. E eu tenho dito aos irmãos que não existe, embora não exista famílias perfeitas, mas a Bíblia aponta nos caminhos, diretrizes para nós, para que a nossa família seja uma família abençoada, para que o nosso lar seja um lar feliz. Se cada membro da família observar essas coisas, a orientação da palavra de Deus, bem-aventurado aqueles que observarem a palavra de Deus. E quando digo observar, não é só na questão de ler, mas é a questão de colocar em prática o que é ensinado por Deus através da sua palavra. Nós encontramos, meus amados irmãos, aqui na parábola do filho pródigo, esta questão. A aplicação que nós sempre extraímos é outra. Nós falamos dos cristãos que estão dentro da igreja e que perdem o prazer de estar na igreja, ou perdem o prazer de estar dentro do reino, perdem o prazer de estar dentro da herdade do Pai Celestial, e acaba querendo experimentar a vida longe da proteção paternal, longe dos limites estabelecidos pelo Pai. Esta é a lição que nós sempre extraímos. Vai, lá fora sofre muito, e depois retorna, e o pai aceita, recebe com alegria, e dá ao filho novamente a oportunidade de um filho. Vai além do que o filho queria, ou vai, na verdade, vai além do que o filho esperava. Querer ele queria, mas vai além do que o filho esperava. Bom, mas a minha palavra nesta noite é observar que os filhos desonram os pais quando eles desejam qualquer outro lugar menos a casa do pai. Ainda não é casado, ainda não é casada, não há um motivo que justifique ela sair de dentro da casa dos pais, mas sai. Por qual razão, meus amados irmãos? Porque quer viver distante. Que é o que nós percebemos hoje, que é chamado de independência. Porque, irmãos, o ser humano sempre teve problema com limites, sempre teve dificuldade. Eu tenho dito aqui que o ser humano, se ele não tiver limite, ele se autodestrói. Se nós não tivermos leis para nos cercar, irmãos, nós nos acabamos. Nós nos autodestruímos, essa é a grande verdade. Os irmãos podem observar que a igreja, ela é cercada de ensinamento. Ela tem ensinamento, irmãos, na terça-feira, na quinta-feira, no sábado, no domingo pela manhã, no domingo à noite, e a gente encontra os crentes violando esse cerco, esses limites que nós recebemos todos os cultos. Porque culto mesmo, genuíno, irmãos, é quando nós estamos reunidos, falamos com Deus e Deus também fala conosco. Quando nós recebemos orientação da palavra de Deus. Culto, irmãos, não é essas coisas que a gente está vendo hoje em dia, infelizmente, que é ir na igreja como que num armazém, num super ou hipermercado, comprar as coisas. Já saí de casa falando, hoje eu vou lá comprar a minha vitória. Hoje é o dia da minha, ontem foi do Bertrano, hoje é a minha. Hoje eu vou chegar lá e vou dizer, olha, hoje eu quero isso, eu quero aquilo outro. E sairei de lá. Culto não é isso, irmãos.
Culto, a gente vem aqui para adorar ao Senhor nosso Deus, para ouvirmos Ele falar. Culto, irmãos, é o lugar que Deus, Ele mostra para nós as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas, os problemas que nós temos, os erros nossos, os tropeções que nós damos a cada dia. Isto, inclusive, irmãos, deve motivar nossa vida. A gente tem que sair da igreja agradecido, dizendo verdadeiramente hoje foi um culto, porque Deus falou no meio da igreja. Então perceba-me, por favor, sempre o ser humano teve problema com isso. Em se tratando de uma juventude que vem vindo aí, irmãos, de adolescentes, em se tratando de pré-adolescentes, de crianças que vem vindo desenfreados, que vem vindo sem conhecer limites, que vem vindo, meus amados e queridos irmãos, ouvindo de A e de B, porque eu tenho dito aqui quantas vezes tenho falado, e todas as vezes que eu converso com qualquer um deles, eu digo, olha, o seu melhor amigo é Cristo, e depois seus pais, seu pai e sua mãe e seu pai, são seus melhores amigos, é Cristo e seus pais, são seus melhores amigos, mas eles têm dificuldade para lidar com isso, eles têm dificuldade para conceber isso. Sabe quando que vão conceber? Quando for pai, quando for mãe, quando já tiver filhos, e quando esses filhos também estiver com a crista grande, com o tupete alto, com o nariz empinado, com os pés direcionados para o rumo errado. Aí lembram, gente, mas espera lá. O que é que está acontecendo? O que é que está passando? Logo, meus amados e queridos irmãos, vejam, o ser humano tem problema em lidar com isto, e em se tratando de pessoas que não estão importando em vir para a igreja para aprender, porque quem aprende, pratica. Quem aprende, pratica. Pergunta esses meninos aí sobre anatomia para os irmãos verem. Pergunta para eles aí sobre química. Pergunta para eles sobre ciência, filosofia. Os irmãos vão ver o preparo dessa garotada que está vindo aí. Eles sabem, e sabem por uma razão, porque aprenderam. Agora deixa eu lhe dizer, quem aprende, pratica. Quem aprende faz. Esse é o problema que nós estamos vendo, porque nós percebemos que é colocado para todos a informação, mas há muitos que não estão absorvendo. No culto de ensinamento, culto de escola dominical, que são 2 cultos ou trabalhos que trabalham conosco, nos ensinando a palavra de Deus, ajudando-nos pelo menos, porque você aprende só com o Senhor Jesus Cristo, mas preste atenção, ajudando-nos pelo menos a aprendermos, a enriquecer nossas vidas espirituais. Só que as pessoas parecem que eles vêm para a igreja, mas não aprendem, porque não há prática, não há resultado, parece que não há aprendizado. Ouve-se, mas não retém, ouve-se, mas não aprende. E se não aprender, vai esquecer. Vai esquecer. Vai sair daqui e vai esquecer. Então a situação fica muito mais complicada. E a Bíblia mostra para nós aqui esse pai, que nós sabemos que tinha 2 filhos. E é interessante, irmãos, eu quero que você preste bem atenção no versículo de número 12, quando a Bíblia diz, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Eu fico pensando, esse menino, que atrevidinho que ele era. O pai não tinha morrido ainda não. Dá-me a parte do que é meu. Irmãos, parece que o pai sente um choque no coração, mas esse menino está relacionando comigo, está vivendo comigo, pelo que eu tenho para dar, pelo que eu tenho que ele entende que é dele, pelo que eu tenho que ele sabe que ele vai herdar. E esse é o problema, irmãos, nós vivemos de olho na herança. Por que muitas pessoas são cristãs? Para não ir para o inferno, olha para cá, vamos aplicar agora para a vida espiritual. Por que muitas pessoas são cristãs? Para não ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Mas também não está certo você ser crente só para não ir para o inferno. Por que a pessoa é cristã? Para ir para o céu. Mas então, se não tivesse céu e inferno, também não servia a Deus. Os irmãos estão entendendo?
que há um erro, um desvio de nossa parte. Por que nós somos cristãos? Porque ninguém substitui Jesus. Está lembrado de Jesus em João 6, falar para Pedro, e vocês também não querem ir? Senhor, para quem? Para quem? Não é para onde. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Preste-me atenção. Por que servimos a Deus? Porque Ele é o único. Não há outro. Nós não vamos para o inferno, irmãos, porque servimos a Deus e o servimos por amor. Nós somos compungidos pelo amor de Deus. Nós temos plena ciência que não existe nada melhor do que servir a Deus. Ou você acha que tem alguma coisa melhor? Ou no seu entendimento tem alguma coisa melhor do que servir a Deus? Então preste-me atenção, meu amado e querido irmão. Você percebe esse menino aqui, ó, de olho na herança do pai, só que o pai não morreu. Então ele chegou no meio do caminho e falou: oi pai, o senhor está durando muito. Você está entendendo o que eu quero dizer? Dá-me logo o que me pertence, porque se o pai já tivesse partido para a eternidade, ele colocado a mão no que ele queria, sabe o que ia acontecer, irmãos? Ele ia viver o resto da vida na miséria. Porque ele ia acabar com tudo lá fora, e quando ele voltava, o irmão dele não dava nada para ele. Você conhece a história do irmão? O irmão dele não recebia ele dentro de casa, mas o pai é amoroso. Coração de pai não é coração de filho. O coração de filho só entende coração de pai quando ele for pai. Você está me entendendo? O pai tem que lutar com isto. O filho extremamente rebelde do lado de cá, e o pai tem que ficar no meio. Essa gangorra, segurando a mão do filho de cá, ó. Extremamente rebelde, indisciplinado, revoltado, lamuriante, choramingão, tudo. E o outro do lado de cá, trabalhador, mas que não compreende o coração de pai. E aí fica, meu pai, não consigo entender, porque é assim, irmãos, o filho que mais nos desafia é o que mais nós tentamos aproximar. Vocês sabem disso. Porque é o que mais depende da gente. É o que mais precisa da gente. É o que mais a gente gasta tempo com ele. É por ele que a gente mais ora. Não é porque a gente não ama o outro. Mas é que a gente percebe que o outro está com a situação, como o pastor Luciano ensinou aqui no domingo, resolvida. Entendeu os princípios, entendeu as coisas. Então o pai fica aqui no meio. E aí o filho do lado de cá não entende. Ele não compreende uma coisa desta. Ele não conseguirá compreender uma coisa desta. Agora, de fato, irmãos, é uma tristeza para o pai, é o filho chegar antes de casar, antes do pai morrer, claro, porque ele chegou, foi para o pai, e dizer: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Eu pensei aqui comigo mesmo, mas esse menino, ele era do bico para frente. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Geralmente, irmãos, o pai distribui o negócio, é quando ele quer, se ele tiver em vida ainda, ou então, meus amados irmãos, ele deixa o testamento depois que ele morre. O testamento fica lá. Mas o pai está cheio de saúde, cheio de vigor, e o filho pediu: dá-me aí a parte da minha fazenda que me pertence. Ó. E a Bíblia diz, irmão, esse pai era... Alguns de nós dizeriam assim, olha aqui, presta atenção, alguns de nós diriam assim, mas é um pai calça frouxa também, hein? Para que ele representa o Pai Celestial, irmãos, que não mantém ninguém dentro da igreja obrigado. Vocês sabem disso? Não mantém ninguém obrigado dentro da igreja. Ele quer que o relacionamento nosso com ele seja na base do amor, do respeito, da gratidão, do reconhecimento. Ele é pai. Ele é pai. Mantém ninguém obrigado. Maravilha as pessoas dentro da igreja, mas quem não quiser pode pegar a malinha e cascar fora. Pode ir embora, que Jesus não segura ninguém na marra, ele não laça ninguém. O que ele diz para nós é: filho, dá-me o teu coração. Filho, dá-me o teu coração. Nós somos convencidos pela palavra de Deus que não há nada melhor do que servirmos a Deus. Mas ele não agarra a gente pro pé não e fala: ó, eu enfio você no céu, querendo ou não querendo, acabou, que você vai pro céu, trem ruim.
Você não deixa você ir para o inferno de jeito nenhum. Irmãos, essa história existe por aí, mas eu não consigo acreditar nesse negócio, não. O camarada, de tudo quanto é jeito, ele não quer ir para o céu? Não há nada melhor. Ele é convencido pela palavra de Deus. Ele é convencido aí. Ele quer caminhar para o inferno. Jesus vai agarrar ele para o pé e falar, ó, você vai, só. Você vai, eu quero, eu mando. Você vai para o céu. Isso não consegue descer aqui dentro, não. Bom, deixa eu caminhar mais um pouco. Logo você percebe que este pai amoroso como era, eu não sei, a Bíblia não dá tantos detalhes, porque também não é preciso. Esse menino vinha muito tempo brigando com o pai, pedindo, pai, me dá, pai, ó, eu quero, pai. A Bíblia só diz para nós assim que ele pediu. E o pai repartiu por eles a fazenda, ainda vivo. Repartiu por eles. Agora eu gostaria que você prestasse atenção e ver como que o negócio é diferente, às vezes, dentro de família. O pai tem que saber lidar com isso, porque o pai não falou para o filho assim, olha, a fazenda vale 3 milhões, então, é 1 milhão seu, 1 milhão do seu irmão, e 1 milhão meu, e vamos fazer o seguinte, você leva o seu 1 milhão, mas os 2 ficam aqui. Não, a Bíblia diz que o pai repartiu por eles, deu para o outro também. Não foi só para o mais moço, não. Não foi só para o outro, não, e ele não tinha dito para o pai também, não, pai, eu quero dinheiro, que eu, ó, pica a mula. Ele não tinha falado assim, não, ó, eu cai no mato, na margaça, como diz Israel, meu irmão. Sumi, desapareço. Ele não falou isso. Pai, dá minha parte da minha herança. Dá minha parte da fazenda que me pertence. O pai repartiu por eles, porque ele era justo. Se eu te der, eu vou dar ao teu irmão também, é direito dele. Ele também tem direito. E colocou o mesmo valor na mão do irmão. Não me pergunte como é que foi feito isso aqui, mas o que a Bíblia diz que repartiu por eles. Os 2 ficaram ricos, irmãos. Os 2 ficaram ricos. Mas esse mais moço aqui, ó, foi gastar a sua riqueza longe da casa do pai, sem pensar no que custaria para o pai, no que custaria para a mãe, no que custaria para o irmão, para a família. Tem pessoas que parece que eles não percebem valores de família. Tem pessoas que parece que não percebem, irmãos. Não conseguem encontrar isso, essa beleza. Irmãos, as famílias cristãs hoje estão sofrendo tanto. As famílias cristãs estão atravessando coisas tão difíceis. E olha, preste atenção nisso aqui. Depois da igreja, que é esse lugar maravilhoso que a gente vem, irmãos. Os irmãos ouviram a irmã Isabel aqui, eu vou usar o nome dela, ela não está aqui, mas ela disse aqui na terça-feira, no domingo, ela disse, acho que foi domingo, que ela disse aí, olha irmãos, é assim, não estou falando para agradar o líder da igreja e nem a igreja, mas aqui é o melhor lugar que eu tenho para estar. Irmãos, de fato, se a gente entra no culto, no ambiente do culto, tem lugar melhor mesmo não. A Bíblia diz com muita clareza para nós, até o pardal e a andorinha encontrou ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Tem lugar mais gostoso que isso aqui não. Ó. Nós estamos aqui por 1h40, mas é um ambiente gostoso, irmãos. Será que nós estamos sentindo que a paz de Cristo está aqui nesse lugar? Será que nós não sentimos a presença do Espírito Santo? Aqui nós oramos, olha, falando baixinho, outros oraram mais alto. Jesus ouviu todos nós, já alegrou meu coração nesta noite. Renovou minhas forças de um dia cansativo. Meu dia hoje foi extremamente cansativo. Cheguei em casa, meu pastor Aristeu, cerca de 7h20 da noite. Dando o dia todo, resolvendo coisas, preste atenção. Mas estou aqui, irmão, numa alegria, num prazer, que é indizível. Não tem lugar melhor do que este. Então tem pessoas que parece que eles não percebem. Logo o que eu estou dizendo, depois de igreja, dessa coisa gloriosa que é esse ambiente, estarmos aqui, irmãos. Você chegar na sua casa, juntamente com a sua esposa, com os seus filhos, que há de melhor? Com a bênção de Deus, com a presença de Deus sobre sua casa. Que é melhor do que isso? Você olha para o seu lado, vê a sua esposa, olha para os seus filhos, vê seus filhos, se não é casado, se não não tem filho, mas vê a esposa, os dois estão ali, o lar é cristão, a presença de Jesus está lá.
Nós precisamos rever urgentemente valores em relação à família. Família, nós precisamos rever isto. Precisamos perceber isto. Mas, lamentavelmente, o que a Bíblia nos informa é que, ao contrário do irmão que, como disse aos irmãos, estava agora rico, porque a fazenda, foi dividida por ele também. O outro partiu e esse ficou. Foi-se embora, mas um deles ficou juntamente com o pai. Se vamos falar em questão de independência, o pai dividiu a fazenda, era como dizendo, ó, meu filho, se você quiser caçar seu rumo agora, caça também, porque eu te dei a sua parte. Pai, mas é bom estar junto com o Senhor. Pai, eu ainda não formei minha família. A razão de sair daqui. Pai, isso é eu que estou pensando, irmãos, tá? Não leve mal não, mas sem ferir a integridade. Pai, administrador igual o senhor, pai. Ainda não vi, não vou sair daqui, ué. Quanto mais experiência eu pregar, para depois eu saber como cuidar da minha vida para frente, para mim é melhor. Pai, quem é privilegiado não é o senhor, sou eu. Você está entendendo? Pai, eu não estou buscando independência, pai. Eu não pedi. Eu não pedi para dividir a fazenda comigo, o senhor deu, porque dividiu com o outro, mas eu estou contente na sua casa. Eu estou feliz dentro do lar. Para mim, meu pai, aqui é um lugar ideal. Lugar abençoado. Olha, por que ele não foi embora, irmãos? Aquele filho, porque ele era feliz lá dentro. Então, este lar, preste atenção, você vai perceber logo que este lar oferecia oportunidade para os filhos. Os filhos eram felizes lá dentro. Ou pelo menos podiam ser felizes. Um, lamentavelmente, quis viver distante. De forma que nós devemos compreender que, infelizmente, um deles parece que não era feliz juntamente com o seu pai, com a sua mãe, dentro de casa, e este quis viver distante. Mas a Bíblia diz que ele foi, gastou tudo que o pai lhe deu, e o caminho dele foi o mesmo pelo qual ele tinha ido. Só que com um pensamento: eu não vou passar de um trabalhador do meu pai, porque eu gastei o que era meu. Graças a Deus, filho não entende coração de pai, ficou até nervoso com o pai, até que o pai falou: não, meu filho, é que você não consegue olhar como eu. Seu irmão estava morto, e ele reviveu. Ele estava perdido, foi achado. Então não era justo nós nos alegrarmos e eu mandar matar o bezerro cevado. Não era certo eu, porque, irmãos, existem coisas, atitudes do filho, que ninguém vai entender o quanto o pai fica alegre, o quanto a mãe fica alegre. Quem está de fora, mãe, um trenzinho desse tamanho, uma coisinha insignificante, mas ele é pai, lembre disso. Mas ela é mãe, lembre disso. Os pais precisam disto da parte dos filhos. Isto ajuda, isto levanta a autoestima, isto renova as forças. Que Deus ajude nossos filhos a serem bons filhos. Se têm sido bons filhos, continue sendo bons filhos. Se não têm sido bons filhos, reveja o seu conceito de filho e organize enquanto há oportunidade. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. De forma, meus amados e queridos irmãos, é que nós devemos perceber que filhos que querem estar em qualquer lugar, menos na casa dos pais, pode estar agindo como o pródigo agiu, não valorizando a casa dos pais, e acaba, portanto, por desonrar os seus pais. Que Deus ajude você, meu filho, minha filha que está aqui nesta noite. Que Deus ajude a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Eu gostaria agora de abrir a Bíblia com você em 1 de Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Amém, amados? Então vamos ler aqui, irmãos,
os versículos 1, 2, até o versículo de número 4, tá bom. Os versículos 1, 2, 3 e 4. Os irmãos leiam para mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 ao 4. Amém, aí tá bom. Irmãos, eu sei que vocês conhecem esta passagem, parte da história de Davi. Isso aqui nos fala quando Davi ele se esconde na caverna de Adulão. Mas a minha intenção, rapidamente, é observar com os irmãos em relação à questão de filho para com os pais, que filhos, agora ao contrário, estava falando filhos desonram, agora filhos honram os pais quando preocupam com os seus pais. Quando os pais percebem a preocupação de seus filhos em relação a eles. Isto aqui mostra, nos amados irmãos, que o pai conseguiu passar valores para ele. A mãe conseguiu passar, a família alcançou objetivos. Este lar atingiu os objetivos que são esperados. Observem que os pais de Davi, entre aspas, vamos dizer assim, entre aspas, irmãos, não tinha nada a ver com toda aquela situação que estava acontecendo, porque era Davi que subiria ao trono. Davi era quem carregava a chamada de Deus para ser rei de Israel. Embora Davi tenha sido ungido na casa de Jessé, na presença do pai, na presença dos irmãos, mas é Davi quem fora chamado por Deus para ser o próximo rei de Israel. E a perseguição, isso aqui está uma coisa esquisita, aquele tumulto todo. Porque querem capturar Davi. Porque querem tirar a vida de Davi. E é uma coisa interessante, irmãos. Quem está em aperto, debaixo de aflição, de angústia, eu acredito, irmãos, que nós falamos de angústia, mas nós não sabemos mesmo o que é angústia. A gente fala de angústia, com exceção algumas pessoas. A angústia é terrível, irmãos. A angústia é terrível. Terrível. A angústia, se ela assola o ser humano mesmo, irmãos, é a graça de Deus para valer ele. É a graça de Deus para auxiliar ele. A vontade dele é levar a mão dentro de si para arrancar o sentimento que está lá. Se ele pudesse, assim ele faria. Enfiaria a mão dentro de si mesmo e buscaria o que está lá dentro e arrancaria e jogaria fora. Angústia é terrível. Davi estava debaixo de uma perseguição terrível. E eu repito, quando alguém está nesse estado, a pressão externa, porque olha, irmãos, a questão da pressão externa, ela se torna tão prejudicial para nós, quando ela se torna interna. Se nós conseguíssemos segurar ela só no externo, nós não sofreríamos tanto. Mas quando a pressão externa, ela se torna um sentimento interno, você sofre demasiado. O problema nosso se dá quando entra aqui para dentro e se torna algo interno. Olha o salmista dizendo: porque te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Isto é o homem falando para ele mesmo. Isto não sou eu chegando para o pastor Deci falando: pastor Deci, por que te abates?
Há um Deus no céu. Não. Isso é ele pregando para ele mesmo, dado ao estado. Porque te abates, ó minha alma. Vá ver o contexto do salmista. Vai perceber qual era o real estado dele. Ele diz para ele mesmo. Esse momento, irmãos, como por exemplo o Salmo 142 nos mostra, que ele, na sua experiência, diz, olha, eu olho para a minha mão direita e vejo que refúgio me falta. Ninguém se interessa pela minha alma. Ninguém cuida de mim. E para a ovelha não há nada pior do que se não tiver um pastor velando por ela. Para nós, meus amados irmãos, igreja, não há nada pior se não tivermos o sumo pastor que cuida das nossas almas. Nós estamos seguros, tranquilos, em paz, porque a gente sabe que ainda que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, só prevalece a vontade de Deus. Só a vontade de Deus prevalece. Somos afligidos por enfermidade, por problemas financeiros, problemas familiares, mas a gente tem plena ciência. O sumo pastor das nossas almas, ele vela por nós. E só prevalecerá a soberana vontade dele. Ele tem o poder. Eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Ele é Senhor do meu viver. Ele cuida de fato do meu viver. Estou doente, mas ele cuida do meu viver. Tem problemas financeiros assolando, mas ele cuida do meu viver. Há uma baita de uma perseguição lá na faculdade, mas ele cuida do meu viver. Há um problema sério no meu trabalho, eu fui injustiçado, mas ele cuida do meu viver. Minha família está enfrentando uma vicissitude terrível, mas ele cuida do nosso viver. Eu estou sofrendo os ataques de todos os lados, são ventos contrários, que batem nos 4 cantos da minha vida, mas ele cuida do meu viver. Ele cuida do meu viver. O salmista estava nesta angústia, parece que não tem pregador para ele, então ele grita com ele mesmo, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Você já viu alguém como que perturbado? Quase que dizendo coisa com coisa, sem nexo, sem sentido. Imagina um cristão assim, irmãos, alicerçado na Bíblia, mas a angústia, a situação, a pressão é tão grande que saiu do externo e passou para o interno, afligiu ele lá dentro, foi no mais profundo dele e atacou com toda a força. Nesta hora, irmãos, se não há graça de Deus, sabe o que a pessoa faz? Ele perde o equilíbrio do pensamento, ele se torna vulnerável, e o diabo não tem dó e misericórdia, o adversário não tem dó e misericórdia. Nesse estado, a pessoa esquece às vezes a família, esquece todo mundo. E sabe o que você observa aqui em Davi? Que ele, debaixo dessa baita perseguição, a Bíblia diz que refugiando-se ou indo para a caverna de Adulão, alguns dizem que esta região ele é um labirinto terrível, terrível, terrível. Davi, aqui neste lugar, diz a Bíblia, que seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali para estar com ele. Ou seja, o pai não tentou esconder. Isso aqui tem uma aplicação muito grande, irmãos. Pais que apoiam o projeto dos filhos. É o pai dizendo, mas eu vi meu filho ser ungido por Samuel lá na minha casa. Meu filho não buscou essa situação. Foi Deus que chamou ele. Meu filho, inclusive, nem na reunião ele estava. Eu apresentei todos e deixei ele para lá, até que o profeta disse, nós não nos assentaremos à mesa enquanto o menor não chegar. Ele não criou essa situação. Agora tem uma baita perseguição em cima dele, e nós, família, vamos ficar indiferentes, não vamos apoiar. Irmãos, nossa vitória era bem maior se a família remasse para o mesmo lado.
se a família estivesse na mesma direção. Nós estamos tendo muito problema nas famílias em geral. Sabe qual que é o problema? Lamentável. Quando terminarmos o culto, muitos de nós esqueceremos o que Deus está falando conosco aqui nesta noite. Que Deus, pela sua palavra, está falando conosco aqui nesta noite. Falando por quê? Porque Ele quer a nossa casa bem. Falando por quê? Porque Ele quer a nossa família bem. Falando por quê? Porque Deus ama cada um de nós e ama a nossa família. Então desce Jessé, a esposa, provavelmente é o que dá a entender, os filhos, a Bíblia diz que viram seus irmãos de toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Desce para estar com Davi, e a Bíblia diz que ajunta-se a Davi todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi, nesse estado terrível, nesta situação difícil, ele encontra 400 homens que quer apoiar ele, ou cerca de 400 que quer apoiar ele, mas que precisa também da liderança dele. Interessante, irmãos. Quem é que começa com Davi? Quem é que crê em Davi? Quem é que abraça essa questão desse projeto gigantesco que Deus tinha com Davi? Eu fico pensando, será que esses homens pensavam assim, olha, esse aqui vai ser o maior rei de Israel, com exceção a Cristo. Esse aqui, ó, esse que a gente está abraçando aqui, ó, endividado, angustiado, homens em aperto, tribulado. Nós estamos aqui, ó. Nós queremos a liderança do que vai ser o maior rei de Israel. Humanamente falando, não teve outro maior do que Davi. Abraçam a Davi, querem a liderança de Davi, e Davi abraça esse povo angustiado. Esse povo nessa situação, Davi abraça e começa a liderar, se torna chefe desse povo. Mas acontece, meus amados e queridos irmãos, olha o versículo de número 3. Foi-se Davi, dali a Mispa dos Moabitas. Davi teve que deslocar-se, teve que sair. A vida de Davi até organizar a questão, assumir o trono, o governo. Davi ficava, irmãos, para lá e para cá, vocês sabem. Analise a vida do homem. Só que Davi pensou no pai. Só que Davi aqui pensou na mãe. Só que Davi aqui pensa na família. Irmãos, isso tem uma aplicação muito grande. Meus pais me apoiam e eu me preocupo com eles. Sabe, eu não posso, não devo, mas conheço casos de filhos que os pais bancaram, que os pais criaram toda a base, os filhos cresceram, subiram, alcançaram posições, esquecem agora os pais, no que diz respeito ao retorno financeiro, e os pais precisam. Eu conheço, estou falando de coisa que sei. Aqui está Davi preocupado com o pai. Eu vejo duas coisas lindas aqui, irmãos. A primeira delas, a minha vida é correndo para lá e para cá. E em muitos momentos, provavelmente, eu terei que enfiar a mão na minha espada ou na minha bainha e desembainhar a minha espada. E meu pai e minha mãe podem correr perigo. Me dão total apoio, mas talvez seja melhor eles estarem agora. Olha aqui o momento que justifica. Talvez seja melhor eles distantes de mim. Mas o que fazer então? Amados, a Bíblia não vai detalhar isso para nós, não vai mostrar, não há necessidade, mas se a gente quer pensar, vamos pensar. O ser humano mau, por vezes como é, se quer atingir alguém, atinge quem lhe é próximo. Os irmãos não pensam que Davi se preocupou com isto? E como fica meu pai, como fica a minha família? Eu tenho que deslocar. Mas meu pai pode não ter a mesma velocidade, pode não aguentar o mesmo peso que eu, pode não aguentar a dura jornada
como eu aguento. Então o que farei? Eu preciso procurar um lugar onde meu pai e minha família estejam seguros. Preste-me atenção, em aperto, muitos procuram escapar pela sua vida. Davi está preocupado com a sua família. Isto é por demais lindo. Filhos, preste atenção. Filhos honram os pais quando preocupam com o seu estado, com a sua situação. Quando lembram que o pai criou base, que a mãe criou base, que a família lhe forneceu bases para estar onde está. Sabe, irmãos, todo filho tem que lembrar disto. Todo filho precisa lembrar disto. Davi, quando velho, ele fala para Salomão: meu filho, lembra de onde Deus me tirou. Eu estava lá de trás das malhadas. Em outras palavras, ele está dizendo: meu filho, você agora tem o reino aqui, ó, você tem trono, você tem tudo pela frente, mas eu não era assim quando Deus me buscou, estava atrás das malhadas. Se Deus não me busca, meu filhinho, você também ia ter cheiro daquelas ovelhinhas lá no pasto. Você ia conhecer toda aquela situação, porque você estava nos meus lombos naquela época. Deus está te dando o trono, então não esqueça da sua origem. Não esqueça da dureza do passado. Lamentavelmente, irmãos, torna-se tão normal nos nossos dias essa questão de filhos distanciados dos pais, se torna frio no relacionamento com o pai. Às vezes, porque é casado, não liga para o pai, não liga para a mãe, não dá um telefonema, não mora na mesma cidade, fala-se quase que de mês em mês. Para o pai, para a mãe é muito bom ouvir o filho ligar e dizer: bença pai, bença mãe. Muitas pessoas não percebem isto. Muitas pessoas não conseguem analisar isto, ver isto. Mas é importante para os pais. Deixa eu terminar só essa parte, porque as horas estão correndo. Deixa eu ir rápido então. Então a Bíblia diz que nesse caso, Davi deixa o seu pai, veja bem, Davi se dirige ao rei dos Moabitas e diz a ele: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Ou ele diz: até que Deus oriente todas as coisas em relação a mim, mas deixa ficar aqui o meu pai, bendito seja para sempre, e minha mãe convosco, bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. E a Bíblia diz no versículo de número 4, que trouxe-os perante o rei dos Moabitas e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Se nós olharmos, por exemplo, irmãos, veja qual que era a real intenção de Davi. Nesta tradução aqui que eu costumo sempre analisar, deixa só eu ler para os irmãos o versículo de número 4. A Bíblia diz assim: e assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe, e ali permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. Ou seja, Davi deixou seus pais com o rei de Moabe, para que o rei de Moabe garantisse a segurança de seu pai e de sua mãe. Ele queria seus pais seguros. Não os levou para poupá-los, embora o pai veio para estar com ele. Mas não os levou para poupá-los. Sabia que seria melhor para o pai e para a mãe, mais seguro e menos cansativo, estar dentro de um reinado que podia proporcionar segurança para o seu pai e para a sua mãe. Então os filhos devem recordar que os pais geralmente são quem? E eu estou falando para a igreja, até porque nós vamos entrar agora, quando voltar da África, nessa questão de pais para com os filhos. Então nós vamos perceber o que Paulo ensina em Corinto sobre esta questão. São os pais que criam a base para que os filhos possam viver bem no amanhã. Isso é tão sério, irmãos, que a gente comete o erro, segundo psicólogos, de dizer: eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Você já falou isso alguma vez? Hã? Já?
Vai sofrer um bocadinho, não é? Os pais, segundo os psicólogos, nós erramos às vezes. Mas a gente vai ver isso para frente. O pai erra, querendo acertar, querendo poupar, querendo ver o filho não sofrer. A mamãe erra, querendo ver a filha não sofrer. Estão dizendo, olha, eu não quero que você passe pelo que eu passei. Algumas dizem, olha, eu não quero que você seja sempre doméstica. Outros dizem, olha, eu não quero que você pegue no cabo da sem graça, da enxada. Olha, eu não quero de forma nenhuma ver você com uma foice na mão. Então, agora abra os olhos, aproveite a oportunidade. E alguns filhos, irmãos, cai de braçada, abraça a oportunidade, e o pai da vida, a mãe da vida se mata. Quantas mamães que já criaram os filhos, colocaram numa posição que a gente admira as mamães, lavando roupa na mão, passando a ferro. E alguns desses filhinhos, agora na posição que estão, esquece que houve uma base. Houve um desgaste da mamãe, houve um desgaste do papai. Papai e mamãe hoje estão velhos, abatidos, cansados, sem saúde, coluna dói, é dor para todo quanto é lado. Vai saber o porquê. Resultado da idade, verdade, mas vai saber qual era a luta dele lá atrás. Vai saber o que ele fazia. Vai saber o que ela fazia. Para que não faltasse o pão dentro de casa a cada dia. Para que não faltasse para os filhos oportunidade. Mas isso vai ficar para daqui para frente. Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos parar por aqui. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria só de dizer a nós que somos filhos, que ainda temos pais. Meu caso, meus pais já partiram para o Senhor. Mas você que tem coisas muito importantes para os pais. Ligar para eles constantemente. Os pais gostam disso. Eles gostam de nos ouvir dizer, pai, eu te amo. Às vezes a gente tem dificuldade para falar, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Nós temos dificuldade, às vezes, para dizer para o pai e para a mãe, parabéns. Isso é importante para os pais. Os pais gostam de ouvir isso. Se enriquece, irmãos. Existem gestos que tornam as coisas bem melhor. Sabe? Torna as coisas gostosas dentro de casa, no seio da família. Vamos dizer, nós que somos pai, que não vamos gostar de ouvir o nosso pai dizer, pai, meus parabéns. Mamãe, meus parabéns. E ainda mais as irmãs, né? É toda alegre. Oh, cedinho me deu os parabéns. Lembrou do dia do meu aniversário, coisa boa. Os pais gostam de ouvir, irmãos, os filhos dizer, olha, pai, eu agradeço por te ter como pai. Sou grato a Deus pela vida do Senhor. Sou grato a Deus pela vida da senhora, mãe. Mãe, eu tenho uma preocupação. Será que eu vou conseguir casar com uma mulher virtuosa igual a senhora? As mães com certeza gostarão de ouvir. Vi certo pastor pregar e dizer que chegou para os filhos dele e falou assim, olha filho, vem aqui. Está vendo seu quarto aqui? Tu, o que é, pai? Você está vendo a sua cama bem arrumadinha, tô. Está vendo suas roupas passadinhas, tô. Você está vendo tudo organizado no seu quarto, tô. Você não pode casar com uma mulher que faça menos. Você tem que casar com uma mulher igual a sua mãe para melhor. A mamãe vai gostar de ouvir o filho dizer, mamãe, eu quero casar com uma mulher virtuosa igual a senhora. Quero casar com uma mulher abençoada até o tutano igual a senhora. Essas coisas ajudam, melhoram. Os pais gostam de ouvir os filhos dizer, pai, mãe, contem comigo. Pode contar comigo. Porque filhos não são bobos, eles sabem quando os pais estão enfrentando dificuldade. E o apoio dos filhos é importantíssimo. Os filhos chegarem e dizer, o que eu posso fazer? O que é necessário eu fazer? Pais, conte comigo. Mamãe, conte comigo.
Papai, conte comigo. Se nós ainda não temos feito essas coisas, irmãos, nós estamos no caminho. Nós temos oportunidade. É hora da gente começar a fazer. As coisas podem melhorar e Deus quer que elas melhorem para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Que Deus abençoe muito a sua vida, é o desejo do meu coração. Por favor, se coloque de pé. Quando voltar, irmãos, nós vamos dar seguimento ao assunto. Neste período que não estaremos aqui, está com os irmãos o pastor Luciano, pastor Elias, pastor Marcos e os demais pastores para apoiar os irmãos, para ajudar. Que Deus abençoe a todos. Eu volto a pedir a todos vocês encarecidamente, irmãos, que não deixem de congregar, compareçam nos cultos, estejam presentes. Vamos, cada um de nós, fazermos algo para que possamos alcançar um grande resultado na obra do Senhor nosso Deus para a sua glória. Amanhã, meus irmãos, é quarta-feira, nós não temos culto. Na quinta temos culto, esta é a última, né? Não teremos, ainda não? Então, muito bem, nós temos culto. Mas eu peço aos irmãos oração por nós. Nós viajaremos à noite. Ore por nós, se Deus permitir, chegaremos lá às 1h50 da manhã. Então nos acompanhe em oração. Ore por nossa família, que aqui também vai ficar. Minha esposa não está bem de saúde. Estava lá organizando coisas até agora. Ela já está aí, mas estava organizando até na hora que eu vim. Tive que vir antes, exatamente para a viagem, para levarmos. Esse domingo agora, irmãos, o trabalho vai estender um pouco mais nas